Fala aí, galera, bora aprender a instalar drywall tabicado no teto? Pois é isso que a gente vai estudar aqui hoje, é isso que eu vou mostrar para vocês nesse vídeo aqui no canal Dicas do Fred, que é o seu canal da construção civil aqui no YouTube. Deixa eu mostrar aqui para vocês uma coisa muito importante na hora de fazer o planejamento, para você comprar o material, para você saber qual vai ser o desenho da estrutura para o forro e do posicionamento das placas. As placas, existem placas de várias medidas e placas com várias características diferentes. Eu vou falar apenas dessa placa que é a mais tradicional, a mais comum. É a placa branca para forro de gesso acartonado tradicional. Tem placa que resiste à umidade, tem placa que resiste a produtos químicos, tem placa que tem uma proteção térmica melhor, tem placas que tem uma proteção melhor contra altas temperaturas. Vamos falar só dessa que é a placa tradicional. A medida mais comum dela é de 1,20 m de largura por 1,80 m de altura, nessa posição que ela está, 1,80 por 1,20. Segundo a norma, essa placa tem que ser colocada no sentido contrário desses perfis aqui em cima. Tá? Então, o perfil eu coloquei desta forma para colocar a placa nesse sentido. Aqui eu vou ter 1,20 m e aqui eu vou ter 1,80 m. Esse banheiro tem 1,50 m, deixa eu ver exatamente a medida que tem aqui, 1,48 m. Dentro das tabicas até um pouquinho menos, são 1,48 m de largura. Então a gente vai cortar essa placa aqui, diminuindo para que ela fique com esse 1,48 m. Eu estou dizendo 1,48 m, mas na hora de cortar a gente vai saber a medida exata. Então ele vai ter um corte aqui, ó. Esse corte é feito com estilete, já mostro para vocês como é que faz. E essa placa vai ser encaixada aqui, a gente tem que fazer os cortes de desenho, todos aqueles para poder encaixar. Mas o que eu quero falar para vocês? Duas coisas importantes, aponta para cima. Primeiro, a distância entre esses perfis aqui, entre essas canaletas, nunca pode ser superior a 60 centímetros. O ideal é que você faça com 60 centímetros, talvez até menos. Nessa situação, por exemplo, eu pus 47,5, mas o ideal é que você faça até 60 centímetros. Outra coisa, volta aqui para baixo. Na hora de fazer a fixação dessa placa, a gente precisa trabalhar com parafusos a cada 20 centímetros, isso é o que diz a norma. A maioria de nós põe 5 parafusos em cada linha. E aí o que vai acontecer? Se a gente tiver aqui 60 centímetros de distância, a gente vai ter uma linha de parafuso aqui, nessa direção, outra linha de parafuso aqui é 1,20 m, essa direção. E aí o que acontece? A gente coloca parafusos próximo das bordas e um de cada lado, né? Então a maioria dos instaladores vai colocar assim, ó, coloca um parafuso no meio, um aqui e um outro aqui. Vai dar um pouquinho de diferença da norma. A norma pede para colocar 20, aqui está dando 30, tá? Só que eu preciso ser honesto com vocês. A norma indica que a gente coloque parafuso a cada 20 centímetros. Então teria esse parafuso, fazer aqui, ó, a gente teria um parafuso aqui na ponta, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parafusos em cada linha. 7 parafusos em cada linha. A gente tem um perfil na borda, outro na outra. Então é um perfil, 2, 3, 4 perfis. 4 vezes 7, 7, 7, 14, 28. A gente tem um consumo médio de 28 parafusos para cada placa como essa daqui. Tá? Você pode trabalhar dessa forma, com 30 centímetros de distância. Você vai ter 20 parafusos em cada placa. Você tem 5 vezes 4, 20. Ou então você pode trabalhar dessa forma, que é o que indica a norma. E você vai consumir um total de 28 parafusos para cada placa. Vou mostrar para vocês agora as próximas etapas, desde o corte até a fixação. Aqui a gente está com as tabicas colocadas e os perfis instalados. E qual que é o próximo passo? Olha o tamanho desse perfil, vai lá. Eu vou te dar uma dica aqui bem fácil. Olha o tamanho desse perfil. Tem 2 metros, um pouquinho mais de 2,30 m. Se a gente deixar esse perfil nessa medida, o que vai acontecer com ele? Ele vai ficar frouxo, vai ficar muito mole. Aí a gente tem um recurso que é uma presilha com tirante. Eu vou mostrar para vocês agora como é que faz para medir, colocar o tirante, parafusar e prender na presilha. Esse daqui é o tirante, ó. Aqui a gente tem uma dobradura. Eu não vou nem ensinar vocês a fazer essa dobradura, que ela é chatinha de fazer. Enquanto vocês forem comprar o material, você já encontra pronto. Aqui tem uma dobradura. Essa dobradura serve para fazer o encaixe aqui, ó. O encaixe desse parafuso. Então, imagina que aqui é a laje, tá? Faz um furo de 6 milímetros aqui, coloca uma bucha S6 e aparafusa ele dessa forma. Então aqui ele fica fixado na laje, tá? Então esse é o tirante. Eu comprei o tirante com 50 centímetros, porque aqui tem um pouco mais de 25 e o tirante de 25 não dava. Tem várias opções, tá? Então eu comprei o de 50, vou fazer o corte na medida desse tirante para que ele seja o receptáculo da presilha, que é essa peça aqui. Então primeiro deixa eu mostrar para vocês o ajuste da medida. Essa daqui é a peça ajustada na medida, eu já medi lá em cima e ajustei, e aí eu tenho que cortar as outras. Serão 6 tirantes, 3 pontos de apoio para cada uma desses dois perfis, para cada um desses dois perfis. Você consegue cortar esse tirante
com um alicate universal. Eu estou aqui com o alicate da Belzer. Você vai encaixar ele bem aqui dentro, ó, o mais próximo possível aqui, ó. Não aqui no começo do corte, tá vendo? Mas lá pro finalzinho do corte, bem no fundo do corte. Você vai encaixar aqui e vai ter que fazer bastante força para cortar, tá? É bastante força mesmo. Vou ter que usar as duas mãos aqui, ó, para aproximar e terminar o corte. Dá bastante trabalho. E aí o que você pode fazer para diminuir esse trabalho se você for usar bastante esse tipo de ferramenta, fazer muitas vezes esse tipo de serviço? Você vai comprar um alicate como esse daqui, ó. É um alicate que tem um mecanismo que diminui a força. Você tem aqui um mecanismo que diminui a força. Se você olhar bem para o alicate, você percebeu que o curso de aperto aqui é maior do que o curso aqui da ponta. Então, com esse alicate você encaixa aqui e faz muito menos força. Você faz esse corte aqui de maneira muito mais fácil, tá bom? Então eu vou marcar aqui, ó, e vou cortar. Já tinha um cortado quando eu fui mostrar para vocês, já cortei o segundo. E agora eu vou cortar todos os demais aqui na mesma medida. E como essa medida não é exata, ela é uma barra de regulagem, então eu vou colocar a mão aqui e vou ter uma referência aproximada da medida exata. Corto 1, 2, 3. Estou com todos eles cortados. Agora eu vou mostrar para vocês como é que funciona a fixação lá no teto. Ó, o parafuso que a gente estava mostrando agora, ele vai dar certo aqui nessa fixação e ele vai aqui para essa bucha aqui, ó, que vocês estão vendo aqui em cima, tá? Agora, como é que funciona a sustentação do perfil? Essa peça aqui, ó, vocês estão vendo que tem duas ranhuras aqui, uma de cada lado. Deixa eu segurar com a mão numa posição que fica melhor para você enxergar. Tá vendo que tem um corte de cada lado, na posição do meu dedo aqui, né? E não sei se você lembra, aqui dentro tem uma rebarba interna aqui, ó. Ele tem essa base que é reta, tem essa curva e tem uma outra curvinha para dentro aqui, que é essa curva de dentro aqui de cada lado, uma desse lado e uma desse lado, são as duas curvas que se encaixam aqui, tá? Como é que você vai fazer o encaixe? Você vai entrar com ele de lado e vai torcer ele assim, ó. Aí ele vai se encaixar. Então ele está encaixado e está fixo aqui. Só que eu preciso desse grampo, dessa presilha presa nesse tirante. Aí o que acontece? Ele tem esses dois furos aqui, ó, um furo aqui desse lado e o outro furo desse lado, que é do mesmo diâmetro desse aqui com uma pequena folga, só que ele está inclinado em abertura em grau. Então o que acontece? Ele não entra, porque ele precisaria entrar na perpendicular, que é assim, ó, se eu colocar na perpendicular ele entra, tá vendo? Só que ele não entra nessa posição. Aqui está a grande sacada da engenharia de quem desenvolveu esse produto. Ó, se você apertar ele aqui, ó, tô apertando com a mão, aí você consegue encaixar. Então você aperta, diminui essa curva e encaixa a peça. Quando você solta, ele prende. Aqui ele não mexe mais. Por quê? Porque ele abriu, ele tem memória de posição, né? Então ele vai voltar, vai querer voltar para a posição que estava, ele trava, esse tipo de tirante acaba travando na presilha. E aqui eu vou pegar esse tirante, deixa eu fazer isso aqui. Vou pegar esse tirante e vou levar lá com o parafuso para o local de fixação. E aqui em cima. Vou levar ele para o local de fixação. Estou aqui com a parafusadeira já na posição. E vou prender ele. Pronto. Lá em cima ele já está preso. Agora eu vou fazer o processo de regulagem aqui, ó. Eu consigo, apertando aqui, lembra que eu mostrei para vocês agora? Apertando aqui eu consigo mexer ele aqui dentro, ó. Então eu mexo ele, deixa eu colocar ele nessa posição, fica melhor para vocês verem, ó. Eu aperto aqui onde eu estou segurando com os dedos, consigo mexer ele para baixo, chegou na posição que ele tem que ficar, eu vou virar ele, para ele segurar aqui, ó. Tá seguro, na medida. Aqui com o nível laser, eu consigo fazer a regulagem, mas eu vou deixar para mostrar essa regulagem para vocês já já. Eu vou primeiro colocar essas peças aqui na posição e depois eu faço a regulagem da altura, que eu posso usar um nível laser, eu posso usar uma régua por baixo, tá? Mas é lógico que com o nível laser é muito melhor. Então eu vou colocar os demais aqui e assim que todos estiverem colocados eu te mostro como é que faz a regulagem dessa altura para quando você olhar para essa placa de drywall instalada embaixo ela ficar perfeitamente plana como se fosse uma laje.
Bom, aqui eu tô com o nível, esse nível tem um suporte aqui atrás, gente, que é bem interessante, deixa eu mostrar pra vocês. Esse suporte aqui, ó, esse suporte ele tem uma unha que pega aqui, ó, que dá certinho aqui, ó. Então eu coloco ele aqui, e aí eu tô usando aqui dois pedacinhos, 2 restos de drywall embaixo para dar um apoio, tá? Você pode usar também um sarrafo, um pedacinho de madeira, um sarrafo de pinos, que acaba dando certo também. E ele é magnético aqui atrás, ó. Então essa parte dele é magnética. Aí eu venho aqui, procuro a altura certa do nível. Estou procurando ele aqui, está um pouco fora. Vou colocar o nível na altura certa. A gente vai regulando aqui na mão, né? Faltam 2 milímetros aproximadamente. Agora ele vai. Agora ele está na altura, certo? Aqui ele está na altura. E aqui eu percebo o quê? Que o nível que está batendo no meu dedo, o perfil está um pouquinho mais baixo. Então eu vou regular esse perfil a partir daquele aperto lá na presilha. Então eu aperto a presilha aqui atrás, ó, e vou regular esse nível. Olha o que aconteceu, ó. A linha do nível está passando rente com ele aqui, ó. Faço a mesma coisa com esse outro aqui, regulo. Muito rapidamente a gente consegue regular eles dois, ó. Aí a linha apareceu aqui, acho que dá para ver da câmera. Deixa eu desligar a luz aqui para vocês poderem ver melhor. Aí aqui a gente percebe melhor a linha do nível. Eu venho aqui em cima, seguro, regulo, coloco na medida e paro. Vou fazer o mesmo com o outro, que ele está segurando de cá. Aí, a gente tem um nível muito bem regulado aqui agora. Está batendo exatamente no lugar que ele tem que pegar lá. É assim que a gente regula, tá? Se você não tem esse recurso, vai ter que improvisar com uma linha, com uma régua, com alguma coisa do tipo. Deixa eu voltar com a luz aqui novamente. Mas deu para perceber, bastante fácil de fazer isso aqui, né? Nivelou ele, a placa de drywall, que a gente vai fazer agora o corte da placa de drywall para fazer a instalação e o aparafusamento dela. A placa de drywall vai encostar nesse ponto e vai encostar nesse ponto aqui da tabica, ó. Exatamente onde eu estou batendo o meu dedo aqui. Quando a placa encostar aqui, nesse outro e na outra extremidade do outro lado, a gente vai ter esse teto 100% plano. Aí a gente vem aparafusando ela nas direções dos trilhos e aqui no canto da tabica. Vamos lá, vou pro próximo passo agora.